Bom almoço! Bom almoço a todos vocês. Boa quarta-feira. Bom, torcedor dos Giants, eu não sei se vai ter um bom almoço, porque, bom, para ser sincero, eu acho que isso não muda o futuro dos Giants. No máximo dá um tchan no presente, no máximo. Então, para a gente resumir a contratação do Russell Wilson pelos Giants, falar em contrato, o que isso significa, a repercussão para outros times, para outros jogadores e para o próprio Russell Wilson, a gente faz esse quadro que normalmente eu fazia para cada rodada da NFL, né? Aliás, vou continuar fazendo quando a temporada voltar, que é o 7 coisas. Então são 3 coisas que você precisa saber sobre o Russell Wilson nos Giants. E tem na manchete de estudo, e é a segunda coisa, daqui a pouco eu falo sobre. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo, vamos juntos. Muito conteúdo nessa semana, né? Mesmo sendo off-season, a gente vai ter mais de 10 vídeos no ar nesta semana. A gente começa a cobertura do draft nessa semana. Aliás, eu vou falar de draft nesse vídeo, tá? Porque tem uma repercussão no draft. Então, vamos juntos com muito trabalho aí continuar a cobertura da NFL, esse esporte maravilhoso que é o futebol americano. E vamos lá, então, começar com a primeira coisa que você precisa saber, que o teto do Russell Wilson, ele é limitado, né? Essa é a verdade. Foram 11 jogos no ano passado, inclusive ele começou a temporada machucado, com lesão na panturrilha. Russell Wilson vai ter 37 anos no final da temporada, e nesses 11 jogos, apenas 16 touchdowns. Não é uma grande marca, não é uma marca ruim, mas não é uma grande marca, né? Protocolo camarada de Atlov, not great, not terrible. Mas o final da temporada que mostrou o teto do Russell Wilson. Se a gente pegar os jogos contra Philadelphia, Baltimore, Kansas City, Cincinnati e o jogo de playoff contra Baltimore fora de casa, ele teve só 4 touchdowns passados e 2 interceptações, sem contar outros turnovers, né? Contra Baltimore teve aquele fumble. E o rating dele nesses jogos contra adversários mais fortes foi de apenas 35. Ou seja, o Russell Wilson jogou bem, relativamente bem, contra times mais fracos, mas contra os times fortes da NFL não deu em nada. E é por isso que o Pittsburgh Steelers também não traz o Russell Wilson de volta. Por mais que a ideia de Aaron Rodgers não seja a ideia mais maravilhosa de todas e que com isso os Steelers sejam candidatos ao Super Bowl, a verdade é que com o Russell Wilson eles certamente não são. E a gente viu isso no ano passado. Não é o Russell Wilson nesse aspecto em teto. Taticamente até poderia fazer sentido, mas quem sabe um Aaron Rodgers motivado para enfrentar aí a AFC Norte, com o Mike Tomlin treinando, talvez tenha um teto maior. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o teto de produção do Russell Wilson é limitado. Eu fiz um documentário nesta semana, aliás, na semana passada, mas a gente publicou na segunda-feira, sobre o início da carreira do Russell Wilson, sobre a chegada dele na NFL, sobre ele cair no draft por conta de ter sido uma escolha de terceira rodada, aliás, isso aconteceu por conta da altura dele, e é outro jogador. Não tem a mobilidade que tinha naquela época, assim, trabalho de pés também muito mais rígido, movimentação no pocket, a precisão caiu bastante desde aquela lesão que ele sofreu na mão em Seattle, então é outro jogador. Gente, são 4 times em 5 anos. Eu acho que isso fala muito sobre quem é o Russell Wilson hoje. O Russell Wilson, se fosse no futebol, ele estaria jogando provavelmente na Arábia Saudita. E os Giants, nesse caso, são a Arábia Saudita. O contrato, agora vamos para a segunda coisa que vocês precisam saber. O contrato, ele não impede que os Giants draftem outro quarterback. Definitivamente não impede. O contrato é de 10 milhões de dólares garantido. Esse é o contrato. Não é, esqueçam 20 milhões. Pensem só no 10 milhões garantidos, porque eventualmente ele pode ser cortado em algum momento. E aí não ficaria os 20 milhões. Vamos supor que os Giants consigam draftar um quarterback, que é o quarterback que eles queiram, tá? Seja o Cam Ward, seja o Sanders. E aí no meio da temporada esse jogador começa a jogar bem e aí o Russell Wilson fica disponível lá no banco. Fungível. Você vai lá, corta ele, você não precisa pagar 20 milhões. Os Giants, inclusive, cortaram o Daniel Jones no meio da temporada passada, né? Não é como se não tivesse histórico disso. Então, o máximo que esse contrato vai chegar é 20 milhões. 20 milhões é o que o Justin Fields está recebendo. Para um quarterback, é bem pouco, tá? Então, esse contrato não impede, não tira os Giants do mercado de um quarterback. Pelo contrário, a terceira coisa que você precisa saber é que o Russell Wilson, ele é um tapa-buraco. Novamente, esse contrato não impede que os Giants draftem um quarterback. Esse contrato é, no máximo, a presença do Russell Wilson é, no máximo, um tapa-buraco, um band-aid e um seguro para o caso dos Giants não conseguirem draftar um quarterback no topo. Por quê? Qual é a escolha dos Giants? É a terceira. A primeira escolha, tudo começa a caminhar para ser um quarterback, para ser o Cam Ward, quarterback de Miami, no Tennessee Titans. Os Titans não trouxeram competição para o Will Levis nessa free agency, certo? A segunda escolha é do Cleveland Browns. Hoje, e eu vou colocar assim no meu draft simulado nessa semana,
O Cleveland Browns, para mim, deve draftar o Abdul Carter, mas eu estou muito inclinado a colocar o Shadow Sanders. Talvez os Giants saibam de algo que boa parte das pessoas não sabem, que é os Browns vão draftar quarterback. E aí não sobra os dois principais quarterbacks na 1 e na 2. Ou seja, os Giants não tem como draftar o Jackson Dart tão alto assim. Eles já cometeram o erro de draftar um quarterback de segunda rodada no topo do draft na sexta escolha, que foi o Daniel Jones. Então, em meio a isso, talvez eles peguem outro prospecto, o que sobrar ali, que vai ser uma maravilha, Travis Hunter de Colorado, wide receiver / cornerback, ou o Abdul Carter de Penn State, que é o melhor edge rusher dessa classe. E aí, no final da primeira rodada, eles podem pegar o Jackson Dart, por exemplo. E se eles não conseguirem fazer nenhuma coisa nem outra, nem pegar o Shadow Sanders na 3, caso os Browns não escolham um quarterback, nem subir para o final da primeira rodada e pegar outro quarterback, aí eles têm o Russell Wilson por 1 ano, que não vai ser horroroso, também não vai levar os Giants a lugar nenhum, e aí em 2026 eles draftam um quarterback. Mas, acima de tudo, o Russell Wilson hoje é visto como um tapa-buraco na NFL, como um quarterback ponte. Acho que a expressão quarterback ponte ela não fala realmente o que um quarterback é nesse caso. É um tapa-buraco. Assim como eu acho que o Sam Darnold, no primeiro momento, ele pode até jogar bem, mas ele é um tapa-buraco em Seattle. O Seattle também eu não descartaria que possa draftar quarterback. Não acho que é tão provável, mas eu não descartaria. Com isso, o Russell Wilson não tem mais tanto espaço assim na NFL. É uma pena, pra gente resumir. É uma pena porque é um jogador que marcou época, marcou a vida de muita gente, que foi campeão do Super Bowl, que chegou no Super Bowl no ano posterior. Os Seahawks poderiam ter, sei lá, tido 3 títulos de Super Bowl. Não é um absurdo imaginar isso. Mas o nível do Russell Wilson nesta década não chega perto do nível dele na década passada. E, como eu disse, o Russell Wilson vai ter 37 anos no final da temporada. Então, é um grande e glorioso tapa-buraco. E eu ainda acho que os Giants vão draftar um quarterback. Seja o quarterback sobrar na 3, e acredito que hoje possa sobrar o Shadow Sanders, ou subindo para o final da primeira rodada, trocando da segunda, da terceira, enfim, para o final da primeira rodada, draftar o Jackson Dart de Ole Miss. O lado bom é que o último quarterback dos Giants de Ole Miss deu certo. Foi o Eli Manning. Enfim, é isso, meu povo. Um beijo carinhoso. Para os membros, tem vídeo sobre o Stefon Diggs. O contrato parece muito caro, né? Mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que é uma contratação que faz sentido para New England. Não sou o maior fã do Stefon Diggs, mas eu explico nesse outro vídeo o porquê de eu achar que faz sentido. Assina o Like Plus, venham com a gente para mais conteúdo, para chegar aí a 10, 12 vídeos por semana no futebol americano, hein? E em breve tem o Academy, nosso curso de futebol americano, aqui no canal. Beijo carinhoso, que era para ser hoje, mas aí surgiram essas notícias, vou ter que passar para amanhã ou sexta. Um beijo carinhoso para vocês, fizemos todo o estrago que podíamos. Obrigado pela audiência e que você tenha um ótimo resto de dia.